Boa noite. Eu estou com você aqui hoje, mais uma vez, para falar acerca da Palavra de Deus. Hoje eu estarei falando um pouquinho sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico é empolgante. E até eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, e ela disse para mim assim, eu não gosto muito do livro de Levítico. E eu entendi porque ela não gosta. E outra amiguinha minha, que mora lá na Itália, minha amada do coração, ela disse assim, nossa, eu e meu filho estamos sofrendo com esses sacrifícios, porque quem gosta de animal como nós, quando lê o livro de Levítico, eu até penso, eu acho que eu não pecaria para que o animal não fosse sacrificado. Mas o animal ali era sacrificado se o povo pecava. Eu acho que eu ia fazer uma convocação, ia fazer alguma coisa para os animais não serem sacrificados. Porque o animal tinha que ter 1 ano, tinha que ser sem defeito. Não era um animal que estava assim apodrecendo que ia ser sacrificado e parar de sofrer, não. Era um animal perfeito. Assim como Jesus foi perfeito e foi ao sacrifício para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Porque uma coisa é certa, toda dor, tudo aquilo que o Senhor passou antes do Calvário, Ele passou no meu lugar. Mas na hora de morrer, Ele me leva a morrer com Ele, para que eu receba a vida dEle. E para que isso acontecesse no Novo Testamento, houve esse ritual acerca dos animais no livro de Levítico. Quando nós estivermos olhando o livro de Levítico, nós temos que olhar através da cruz, porque o objetivo é chegar na cruz, certo? Nós temos que entender que este livro, os israelitas estão acampados nas planícies abaixo do ardente Monte Sinai. Há poucos meses, Deus libertou este povo da escravidão por poderosos atos de força. Ele os guiou para o interior da desolada Península Sinai e lá deu-lhes mandamentos que prometeram obedecer, certo? O livro de Levíticos é um manual, é um guia. São palavras assim, chulas aos meus olhos, mas é para que nós possamos entender numa linguagem chula o que esse livro representa. Ele representa realmente aquilo que Deus quer para a nossa vida, na questão da santidade, tá? Sua presença e poder, entendemos que a presença de Deus tem um impressionante impacto. Aquele com quem Deus habita deve ser diferente, deve ser sagrado. Este povo deveria ser sagrado. Nós devemos ter vida consagrada e sagrada diante de Deus. Se Deus está conosco, precisamos estar completamente separados para Ele. Essa coisa da separação, ela demora um pouco a cair na ficha. Porque nós gostamos de fazer uma misturanha com o Senhor. Nós achamos que nós podemos misturar o profano com o santo. Muitas vezes. Também compreendemos, através da ênfase do sacrifício, que estamos diante de Deus como pecadores. Somente um povo lavado pelo sangue sacrificial pode aproximar-se do Senhor para adorá-lo e celebrar sua presença. Então, eu vejo assim que muitas vezes nós achamos que podemos misturar o santo com o impuro. Mas não dá. A palavra de Deus diz assim, ó, como andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Então, eu venho assim vendo que o livro de Levítico é um livro que chama a atenção em todos os seus aspectos. Lá no livro de Levíticos, capítulo 9, é a consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes. Então Deus fala assim no versículo 1, ao 8º dia das cerimônias de consagração, Moisés convocou Arão, os filhos deles, os anciões dirigentes de Israel, para serem consagrados, certo? Aí vem as coisas da consagração, que diz Moisés disse a Arão que pegasse um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada, e assim vai. A ordem era essa. E eu quero dar ênfase a essa consagração dos sacerdotes para poderem estar levando o povo a adorar a Deus. E eles foram ordenados diante de Deus. Eles tiveram chamado, eles foram separados. Eu até falei sobre a minha separação para a entrada de ministério.
Não dá para comparar com o que eles faziam no Velho Testamento, mas foi uma consagração diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, com a unção do óleo do Senhor, certo? Os 5 primeiros livros, eles falam o que Moisés transmite ao povo. É o Pentateuco, escrito por Moisés. Eles constituem uma única lei, dividida em 5 partes, cada uma com a sua finalidade. Primeiro, da sarça ardente para Israel. Segundo, do Sinai para falar a Israel. Terceiro, do Sinai para subir ao monte. Quarto, do Sinai para aproximar-se de Deus. E o quinto, do tabernáculo para falar a Israel sobre adoração. Os 5 livros do Pentateuco tratam exatamente dessas funções. Na lei, nós sempre encontramos a palavra se e quando. Sempre quando estivermos estudando a palavra de Deus, quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, nós vamos ler se, quando. Isso para mostrar que era por escolha. Se você me obedecer, quando eu falar com você, é uma escolha que nós fazemos. Assim como do pai e mãe falam com os filhos. Você que é pai e é mãe, você sabe do que eu estou falando. Você fala, se você fizer tal coisa, você sabe se é uma escolha que o filho vai fazer, de obedecer ou não. Se ele obedecer, ele vai ser feliz. Se ele não obedecer, vai ter consequência. É mais ou menos isso, tá? Essas palavras e a palavra escolha aparece no livro de Levítico 368 vezes. Se em Êxodo 61 vezes. E em Gênesis também, algumas vezes. Ninguém era forçado a obedecer. Ninguém. Até mesmo nos dias de hoje. Eu não sou obrigada, eu estou chegando de um culto agora muito abençoado. Eu não sou obrigada a ir a culto. Da onde que eu sou obrigada a ir a culto? Eu vou ao culto porque é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que Deus me faz, de tudo que Deus me dá. Eu como se eu estivesse reconhecendo esse é o meu Deus. É o dia que eu vou adorá-lo, é o dia que eu vou louvar o seu nome. Não é para pedir nada, não. Apesar de que eu estou lá, eu sempre peço para os meus familiares, para os meus filhos. Né? Eu vou pedindo, Deus tem misericórdia, Deus abençoa. Aproveitando a minha estadia na casa dele. Certo? Mas o objetivo maior é estar ali adorando, exaltando o seu nome. Na lei, sempre contamos essas palavras. Agora, hoje eu escolho se eu quero obedecer ou não. A consequência, naquela época, muitas vezes, da desobediência era a própria vida. Hoje não é muito diferente. Porque se eu estou vivendo uma vida sem Deus, eu não estou vivendo. Eu estou vegetando nessa terra. Eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu agora falando com vocês, eu estou lembrando de um professor, eu gosto de falar com professores de academia. E esse professor, eu cheguei para ele, ele era um bom professor. E eu cheguei para ele e eu falei que eu era cristã, não sei como é que nós chegamos nessa conversa, ele falou assim, nem tente falar do teu Deus para mim, porque eu sou ateu. E eu fazendo exercício, acho que eu estava fazendo exercício para braço, eu não tenho muita paciência com muita coisa, não. Aí eu falei para ele assim, eu jamais perderia tempo com você. Só quem perde tempo com você é Deus mesmo. E continuei fazendo os meus exercícios. Porque realmente eu não gosto de perder tempo com quem não quer o Senhor. Jogar pérolas aos porcos. Deixei ele lá, na sua ignorância. Ele ficou de boca aberta porque eu não fui insistir. Porque de certo, muitas vezes, muitas pessoas já insistiram com ele. Eu não ia fazer isso. De maneira alguma. Deus é maravilhoso. E ele não precisa ser colocado goela abaixo para ninguém. Obediência era a condição de Deus para que você vivesse bem. E até nos dias de hoje. Eu sempre fico pensando na obediência e não na obediência. A palavra-chave do livro de Levítico é santidade.
ela é dita mais de 100 vezes nesse livro. E ela é uma frase repetida mais de 30 vezes. O livro de Levítico é uma espécie de guia mesmo. É aquilo que nos leva a Deus. E aqui nessa metade do livro, a metade do livro de Levítico, fala sobre o que os sacerdotes deveriam fazer. Tanto que ele já separa no capítulo 9 aqui, Arão e seus filhos, ele separa para o sacerdócio, certo? E consagra essas vidas para o sacerdócio, através de sacrifícios, tá? E eles fariam sacrifício pelo povo. E a segunda metade do livro são princípios e rituais pessoais como princípios sagrados para o povo de Israel. Primeiro Deus fala geralmente com os seus sacerdotes, com aqueles que são escolhidos para ministério. Depois ele vem, usa essas pessoas para falarem com o povo. Desde a antiguidade até os dias de hoje. A revelação poderosa sobre o relacionamento com Deus e todos os seus detalhes trata-se nesse livro de Levítico. Deus, o sonho de Deus é que o homem se relacione com ele, que o homem seja amigo dele. E ele nesse livro, ele vai separando. Olha, para você ser meu amigo, você vai ter que fazer tal coisa. Você não vai poder ter uma vida qualquer, você vai ter que ser separado para mim. Sabe como? Não dá para você ter uma vidinha qualquer e ser meu servo, ser meu filho. Meu filho é príncipe e princesa. Eu sou princesa Lucilene. Serva de do Deus Altíssimo. Tirada da escravidão do pecado para a liberdade da lei do Senhor. Essa é a visão que Deus tem para nossas vidas. Deus está comigo e eu devo ser completamente separado para Ele. Estou olhando as minhas anotações. Os personagens desse livro é Moisés, Arão, Nadab e Abiú. São os personagens do livro de Levítico. Eleazar e Itamar são os filhos sobreviventes de Arão que serão levados a sacerdote assim que os filhos de Arão que não obedecerem que forem mortos, tá? Tudo em Levíticos, tudo, aponta para a cruz do Calvário. O livro de Levítico é como a passagem para a cruz. É exatamente isso. Aquele dos filhos de Arão, que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura dele, será a porção da espada à direita, diz o versículo 33 do capítulo 7. E o versículo 34 diz assim: porque tomei os filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que se movia e a espada alçada em oferta, e os dei a Arão, sacerdote, e seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Por que eu estou lendo isso? Porque lá no versículo 1 deste capítulo 7 diz assim que a expiação da culpa santíssima é para que eles fossem sacerdotes. Deus escolheu eles, ungiu, para ministrar os ofícios sagrados que ele tinha para o povo. Deus escolheu Arão e seus filhos, consagrou, colocou as suas vestes e o seu azeite da unção sobre a vida deles. As partes do corpo tocadas com sangue na hora do sacrifício, eles simbolizavam a seguinte coisa: a necessidade dos sacerdotes de estarem sempre com Deus, significava que aquele sangue tocado na orelha é porque eles tinham que estar prontos para ouvir a voz de Deus. No polegar, prontos para servi-lo. E nos dedos do pé, prontos para segui-lo. Teve essa unção de consagração com o sangue do animal sacrificado na vida dos filhos de Arão e de Arão. Gente, é muito sério isso. Deus escolheu essas pessoas. Ele separou eles. Ele consagrou. Ele purificou para que eles fossem aqueles que levassem a palavra para o povo. Exatamente isso que o livro de Levítico mostra. Um povo separado, um povo com vida de santidade. Para Deus, a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, diz a palavra. Do santo e do impuro. Deus conhece o nosso coração.
Ele conhece um coração transformado e alcançado pela cruz do Calvário. Não pense em você, que é pelas coisas que você faz, que é pelo fato de você estar nos cultos, nas igrejas, fazendo oferta, ajudando o pobre, limpando, indo nos hospitais. Não é isso que faz de você filho do Deus Altíssimo. É você ter visão de Calvário e vida de Calvário. Amém? Quando estudamos esse livro de Levítico, vemos que o seu tema é um sacrifício, um sacerdote e um lugar de adoração. Esse é o livro de Levítico. Sacrifício, sacerdote e lugar de adoração. Nós necessitamos de um sacrifício, um lugar para adorarmos e um sacerdote para adorarmos. E ele é o Senhor Jesus Cristo, tipificado aqui no livro de Levítico. Cristo é tudo isso. O eu sou, eu vou estar repetindo isso, é tudo que nós necessitamos. Você não precisa de mais nada. Não desagrade o coração de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Porque Deus é santo e Ele quer você com a mesma vida de santidade que Ele tem. E você só vai conseguir isso, diferente do livro de Levítico, quando você estiver em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra. Moisés tomava o sangue para tipificar a consagração. O derramamento de sangue tem a mesma importância que teve na cruz do Calvário. Cada animal sacrificado, aquele sangue que era aspergido, que era colocado no sacerdote nas 3 partes do seu corpo, como eu já falei, orelha, polegar e dedo do pé, tem um significado também na cruz do Calvário. A cruz não é só para a salvação do poder do pecado na minha vida, mas também para a santificação em Cristo. Só quando nós estamos em Cristo, só nele, é Ele que nos leva, através do seu Espírito, a uma vida de santidade. Levítico ensina, ou tudo é de Cristo, ou nada é de Cristo. É bem assim com Deus. Não tem aquele negócio assim, ó, é 880. Eu tinha essa fama. Ai, com você é tudo 880. Pois com o Senhor Jesus também é 8 ou 80. Eu lembro de uma irmã que falava assim, com Jesus é tudo sim, tudo sim. É vencer e vencer. É isso mesmo. Com o Senhor Jesus é vida de santidade e vida de santidade. Ele não pode ser aceito em parte. O sacrifício era total. O animal era todo sacrificado. Jesus, por um acaso, foi naquela cruz e morreu só pela metade? Não, só sacrifica aqui um pedacinho. Não, ele foi lá e se deu por inteiro. E por que nós gostamos de dar só a metade nossa? Ou algumas partes? Aqui o Senhor pode. Não, aqui não, Deus. Aqui deixa eu fazer, deixa eu sei fazer. Você não fala, mas você faz. Você não pode ser pela metade. Porque Jesus não foi aquela cruz por metade. Ele foi inteiro. Jesus quer você inteiro. Ele me quer inteiro. Com vida inteira diante dele. Vou concluir. Tudo dependia dos sacrifícios no Velho Testamento. Para todo pecado tinha um sacrifício. Para as festas tinha outros sacrifícios. Outras ofertas tinham sacrifícios. Hoje, tudo depende da cruz e do sacrifício que já foi feito. Está tudo consumado, o Senhor disse. Os sacerdotes tinham inúmeras atividades. Muitas atividades. Era atividade que dava para cansar. Eles faziam muitas coisas. Até tem uma parte do livro que eu estou lendo, onde fala sobre as atividades deles, e eu quero falar aqui um pouquinho. Eles eram ordenados e começavam seu ministério. Executavam sacrifícios pelos pecados obrigatórios, todos os sacrifícios voluntários permitidos, complexos de sacrifícios. Arão volta e abençoa o povo. Ele fazia parte do povo. Ele fazia tantas coisas. Eles faziam tantas coisas. No sacerdócio, eles tinham uma atividade tão intensa.
eles se identificavam com vários ministérios sacerdotais. Os sacerdotes deveriam oficializar em sacrifícios e ofertas, assim conduzirem a adoração. Eles deviam distinguir entre o santo e o profano. Eles também deviam ensinar os israelitas os decretos de Deus. Os sacerdotes deviam diagnosticar males que se tornavam adoradores cerimoniosamente impuros, como a lepra, no caso. Eles ofereciam rituais de purificação para aqueles que fossem recuperados. Gente, sacerdote trabalhava! Oh, que trabalho, hein? Os sacerdotes estabeleciam o valor de todas as mercadorias que eram dedicadas a Deus. Eles supervisionavam o cuidado do tabernáculo e, mais tarde, no templo. E os sacerdotes anunciavam o início de todas as festas religiosas. Eles atuavam como um tipo de suprema corte reunida para ouvir os casos difíceis. Eles usavam o Turim e o Urim para transmitir a resposta de Deus a questões expostas pelos líderes da nação. E ainda acompanhavam o exército para exortar a confiança em Deus. Em resumo, eles serviam como guardiões da fé de Israel. Suas obrigações não eram somente rituais, mas chamados para envolvimento com os israelitas comuns em todos os aspectos da sua vida e relacionamentos com o Senhor. Essa era a função dos sacerdotes. Eles tinham uma ocupação imensa. Mas, de repente, Nadab e Abiú resolvem oferecer um fogo estranho ao Senhor. Lá no capítulo 10 diz assim: aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, puseram fogo estranho, não sagrado, nos aparelhos do incenso deles. Puseram incenso neste fogo impróprio e apresentaram diante do Senhor como aquele fogo. Fizeram coisas que contrariavam as ordens que o Senhor tinha acabado de dar. O resultado foi que saiu fogo da presença do Senhor e destruiu os dois ali mesmo. Os filhos de Arão, criados nas asas de Arão, fizeram um sacrifício profano diante de Deus, fogo estranho. Não esquecendo que Arão foi aquele mesmo homem que fez a estátua e que agora estava colhendo na vida dos seus próprios filhos a sua desobediência. Nós temos que cuidar muito com vida com Deus. Porque no Velho Testamento, o castigo era terrível. Veja que Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho diante de Deus e morreram. Não era para eles fazerem aquilo. Eles tinham uma ordem, eles foram ungidos, eles foram separados e eles simplesmente resolveram não obedecer a Deus. E eles morreram. Triste história dos filhos de Arão. Aquele mesmo homem que resolveu também não obedecer e ouvir a Deus. Nós, como pais, temos que ser exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e enxergar a pessoa do Senhor Jesus em nós. Porque se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Pouco que seja, eles têm que enxergar em nós vida de Deus. E Nadab e Abiú resolveram não obedecer e foram fulminados. Eu te faço uma pergunta hoje. O que você tem feito com todas as ordenanças que Deus tem te dado? O que você tem feito com a lei do Senhor? Porque a lei não foi nos dada para simplesmente lermos. A lei foi dada para que nós venhamos a cumpri-la com a nossa vida. Que essa mensagem de hoje fique guardada no teu coração. Deus separou um povo. E aquele que crê no sacrifício do Calvário e é transformado faz parte desse povo. Quando eu sou separada no Novo Testamento, de repente eu resolvo não obedecer. Ah, mas é diferente, não estou vendo ninguém ser, eu não vi nenhum pastor desses aí, nenhum filho de pastor, ou gente que não está servindo a Deus, não ser servido mais, ser fulminado. É? Vai dar uma olhada na vida deles. Vai dar uma olhada em quem desobedece a Deus. Você pode perder a tua salvação por causa disso. Salvação eu não posso perder em qualquer esquina, porque Ele me deu, é herança. Mas eu tenho que ter cuidado, porque Deus está de olho em nossas vidas. E o Espírito Santo, Ele está aqui para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando a luz vermelha aparece, pare. O Espírito de Deus está falando, não continue.
E geralmente quando nós continuamos e teimamos, até mesmo numa discussão, ou com as nossas atitudes, nós vamos ter consequências sérias por isso. Está em xeque-mate a nossa salvação. Está em xeque-mate a nossa vida. Você precisa olhar para a cruz. Tem um hino que eu amo. Olhando para a cruz, ai, é lindo esse hino. Rude cruz se erigiu. São hinos que falam sobre a cruz do Calvário. São hinos que nos levam a pensar sobre o sacrifício do Calvário. E o livro de Levítico vem mostrando como você deve viver uma vida em santidade. Se você passou pela cruz, se você creu no sacrifício do Calvário, você com certeza vai ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E isso, muitas vidas é gradativo, é devagar. Não se culpe, não se cobre. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque é Ele que te santifica. Não tenta se santificar. Essa história de que o povo anda buscando santificação é impossível. Porque quem nos santifica é o Espírito Santo. É impossível fazer alguma coisa porque o Senhor Jesus já fez tudo. Creia, a obra é dele, não tua. O que você tentar fazer é religiosidade. E o Senhor Jesus já fez tudo. Está tudo consumado. Jesus te ama. E Ele se entregou inteiro para você. Ou é tudo, ou é nada. Deus te abençoe. Que você possa refletir nessa palavra, amém? Até a próxima. Tchau.